Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no estudo do nosso direito penal. Nós já passamos ali, percorremos por todo o direito penal, parte geral. Eu trouxe para você, o direito penal é dividido aqui em duas partes, né? Nós temos ali a parte geral, que vai trazer a parte das condutas. Nós já trabalhamos ali a parte das condutas, os excludentes de licitude, excludente de culpabilidade, todas as partes ali, lei penal no tempo, né? Logicamente, se tiver previsto um seu edital, tá? E agora a gente vai trabalhar a parte específica do direito penal, parte especial. Aqui, nós temos aqui o preceito primário e o preceito secundário. O que seria o preceito primário e o preceito secundário aqui no direito penal, parte especial? Então, nós temos aqui o crime e a pena, tá? Então, crime, preceito primário, preceito secundário, a pena propriamente dita, que vai estar escrito aqui no nosso tipo penal. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá, começando aqui agora o estudo do nosso direito penal, parte especial, essa parte de extrema importância para o seu edital. E começando aqui com você no título dos crimes contra a pessoa, tá? Então, o título 1 é o crime contra a pessoa, que vai do 121 até o 154b, que é o título. E dentro do título nós temos o capítulo, que é o crime contra, começando aqui, o crime contra a vida, no artigo 121, que vai trazer pra gente o crime de homicídio, beleza? Então, o homicídio aqui, eu trouxe para você basicamente uma estrutura do que nós teremos aqui no crime de homicídio. Então, aqui nós temos o homicídio simples, né, no caput do artigo 121. Nós temos o homicídio privilegiado no 121, parágrafo 1º. Homicídio qualificado, nós teremos ali as qualificadoras do crime de homicídio. Nós temos que as circunstâncias para a ocorrência do feminicídio, que a gente vai conversar bastante sobre isso, são pontos importantes, né, recentes, que provavelmente estarão na sua prova, tá? O homicídio culposo, né, ali no parágrafo 3º. Nós temos o homicídio com aumento de pena, que é o 121, parágrafo 4º, perdão judicial no parágrafo 5º, e o homicídio com aumento de pena no parágrafo 6º, e o aumento de pena aqui no 121, parágrafo 7º, tá? Então, essa é a estrutura do crime de homicídio. E o primeiro deles aqui que eu vou falar é o homicídio simples, que é do artigo 121, caput, tá? Aqui no homicídio simples, a primeira informação que eu quero trazer para você é bem simples aqui, porque ele fala homicídio, né? No caso, 121, matar alguém. É o nosso menor artigo do Código Penal. Matar alguém, ele traz aqui a reclusão de 6 a 20 anos, né? William, qual que é a informação de prova que cai aqui quando cai o homicídio simples? A primeira coisa que cai quando fala do homicídio simples, que ele não é um crime hediondo. Ele não é rotulado como um crime hediondo. Então nós temos os crimes hediondos que estão previstos lá na lei 8.072 de 90. E o homicídio simples, ele não está rotulado lá. Então, lá na lei 8.072 de 90, nós temos um rol taxativo, pessoal. Então só vai ser crime hediondo o que está escrito lá, o que está rotulado lá como crime hediondo. E o homicídio simples é o que mais cai em prova, falando que o homicídio simples, né, a pegadinha da banca, trazendo que o homicídio simples é um crime hediondo. E essa informação, ela está errada. Já trago isso para você, que a informação está errada. O homicídio simples não é um crime hediondo. Agora, se vier na tua prova o homicídio praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é diferente, porque isso está taxado lá na lei dos crimes hediondos, tá? Então, o homicídio simples, se vier seco na tua prova, o homicídio simples é um crime hediondo? Não. Por quê? Por falta de previsão legal. O homicídio simples não é um crime hediondo. Agora, se for homicídio ainda que praticado atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente, aí tu pode rotular ali como crime hediondo, porque ele tem essa previsão lá na lei dos crimes hediondos. Beleza? Então, esse é o primeiro crime que nós vamos falar, é o crime de homicídio do 121. Beleza? O próximo aqui, né, que ele vai trazer, aqui o bem jurídico tutelado, tu já sabe, é a vida, né? O bem jurídico que tutela aqui a parte especial, com certeza o Código Penal trouxe eles primeiro, né, porque a vida, né, é o nosso bem maior. Beleza? O próximo aqui é o homicídio privilegiado, que está no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, o que ele fala? Se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou valor moral, pessoal, ou valor moral, valor social ou valor moral, é o que está previsto aqui, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, e ele traz aqui essa redução de pena de 1/6 até 1/3, tá? Então, vamos direto aqui para os pontos de prova que interessam para você, né? Que aqui, esse curso, ele é específico para que você acerte questões de prova e não que você vire um expert em direito, tá? Essa não é a nossa finalidade, eu quero que você acerte questões de prova. Quando a gente fala do homicídio privilegiado, sempre quando você vê esse termo, essa palavra, privilegiado na tua prova, lembre-se, aqui provavelmente terá ali uma redução de pena. É algo que o Código Penal traz uma redução de pena, é alguma situação específica que vai trazer essa redução de pena. E aqui no homicídio privilegiado é quando o indivíduo ele age por impelido valor de relevante valor social ou valor moral logo após a injusta provocação da vítima. O William tem exemplo? Tem.
por exemplo, o pai que vai lá e mata o estuprador da filha, achando ali que poderia, ele mata o estuprador da filha, impelido ali por um valor moral, tá? Então, o estuprador da filha foi lá, estuprou a filha, ele vai e mata esse indivíduo, né? Ele agiu sob um valor moral, logo após ali a injusta provocação da vítima. Isso acontece também, a doutrina entende, no caso de adultério. No caso de adultério, nós temos também, é possível que aconteça um homicídio privilegiado, ele sim, porque no caso de adultério especificamente, suponhamos que o indivíduo saiu de casa e foi trabalhar. Ele foi esquecer uma ferramenta de trabalho em casa e voltou. Na hora que ele voltou, está lá a patroa dele com o Ricardão. Ela vai e provoca ele de alguma forma e fala com ele, não, fiz mesmo porque você é fraco, você é frouxo, é broxa. Né? Nesse caso, ele vai e mata ela. Então, impelido por um valor moral, logo após a injusta provocação da vítima, ele foi lá e tirou a vida dessa mulher ou do indivíduo ali que estava com ela naquele momento. Tá? Então, a doutrina qualifica isso, coloca isso como homicídio privilegiado. Tá? Então, aqui eu já vou trazer a primeira informação para você, que é a redução de pena, né? Então, quando essas situações que eu trouxe para você acontecer, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Então, grava aí a redução de pena de 1/6 até 1/3. Aqui, eu já vou trazer para você outro ponto de prova, que é sobre domínio de violenta emoção. Não é sobre influência, tá? Então, as bancas gostam de trocar esse domínio por influência, o que deixa a questão errada, beleza? Outro ponto importante para você é que o crime de homicídio privilegiado, ele não é hediondo. Ele não é hediondo. Então, o homicídio privilegiado ele é um crime hediondo, William? Não. Também por falta de previsão legal. Não há uma rotulação desse crime previsto lá na Lei 8.072 de 90, tá? Agora, outro ponto importante que eu quero que você entenda, já vou trazer esse ponto para você. Logo, logo, nós veremos aqui as qualificadoras do crime de homicídio, né? Então, dentro das qualificadoras do crime de homicídio, pode haver alguma qualificadora, William, que vai trazer o homicídio ao mesmo tempo ser privilegiado e qualificado? Sim, pessoal. Então é possível que haja um homicídio que ele é privilegiado e ele é também qualificado? Sim, existe essa possibilidade. Mas eu quero informar para você, o homicídio privilegiado, ainda que qualificado, ele não tem natureza hedionda, tá? Então coloca isso aí no teu material. O homicídio privilegiado qualificado, ele não tem natureza hedionda. Por quê? Por falta de previsão legal também, beleza? Então o homicídio privilegiado, né, tu já sabe que é o valor moral, logo após ali, o valor social. O valor social pode ser aquele indivíduo que mata o traidor da pátria, mata o traficante do bairro, tá? Valor social. Ou valor moral, matou o pai que matou o estuprador da filha, o indivíduo que chegou em casa e viu lá a mulher com o Ricardão, né, e ela provocou ele, enfim, né? Então nesse caso nós temos caso de homicídio privilegiado. Pode haver a qualificadora? Sim. Quando o cara mata, por exemplo, por asfixia. É uma qualificadora do crime de homicídio. A asfixia é uma qualificadora do crime de homicídio. Então esse pai que chega lá e asfixia esse indivíduo que estuprou a filha, ele acabou de cometer um crime que é um homicídio privilegiado e ao mesmo tempo ele é qualificado. Existe essa possibilidade? Existe, pessoal. Existe essa possibilidade. Ele pode ser privilegiado e ele pode ser também qualificado ao mesmo tempo. E isso não é um crime hediondo. Por quê? O homicídio qualificado, na sua essência, você vai ver que ele é um crime hediondo. Os crimes de homicídio qualificado, eles são crimes hediondos ali, que estão titulados lá, taxados, rotulados, lá na Lei 8.072 de 90. Porém, quando a gente fala do homicídio privilegiado qualificado, né, nós não temos essa possibilidade, tá? Então, o homicídio privilegiado qualificado, ele também não é um crime hediondo, beleza? Então, lá, a natureza jurídica aqui é a diminuição de pena, pessoal, né? O motivo de relevante valor moral é o que eu trouxe para você, motivo nobre, ou relevante valor social, né? Que é, no caso, igual eu falei para você, o pai ali que mata, não o pai que mata, mas sim o indivíduo que mata o traficante do bairro, o traidor da pátria, tá? Então, relevante valor social, beleza? Aqui, ele fala sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, tá? Então, isso aí são pontos importantes que você precisa guardar. Quando você vê esse caput lá, já lembra lá do homicídio privilegiado, beleza? Agora aqui nós vamos falar um pouquinho do homicídio qualificado, né? No artigo 121, parágrafo 2º. Ele fala aqui, o importante é você guardar, a sua prova, ela é basicamente letra de lei. Então o que você precisa guardar? Você precisa guardar quais são os qualificadores do crime de homicídio. Por quê? Ele vai chegar e vai enfiar uma qualificadora aqui, que não é uma qualificadora do crime de homicídio. Eu já trago para você uma delas, que é chefe de prova, campeã de prova, que é a premeditação. Premeditação não é uma qualificadora do crime de homicídio, pelo amor de Deus. Né? A homicídio premeditado é qualificado errado. Né? Então, se você assistiu isso no jornal ou ouviu alguém falando isso, está errado. Tá? A premeditação, né? Quando acontece um homicídio que foi premeditado, isso não é uma qualificadora do crime de homicídio. Por quê? Porque não está titulado, não está previsto. Tá? Então, quando ele fala que o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa. Aqui nós temos o tal do homicídio, que é classificado pela doutrina como homicídio mercenário, pessoal. Ó, mercenário.
William, então você está querendo dizer que se vier na minha prova falando que o homicídio mercenário é um homicídio qualificado, eu marco como certo? Sim. O homicídio mercenário é um homicídio qualificado. É um homicídio qualificado e é também, quando a gente fala de homicídios qualificados, pessoal, todos aqui serão hediondos. Lembra assim, todos serão hediondos, salvo, exceto, o homicídio privilegiado qualificado. Que o homicídio privilegiado qualificado, eu já trouxe para você, que ele não tem essa natureza hedionda. O homicídio privilegiado qualificado não tem a natureza hedionda. E o resto vai ter. O resto dos homicídios qualificados serão crimes hediondos, tá? Então, seja o homicídio mercenário, que esse acontece mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, né? Motivo vil, repugnante, isso é um motivo torpe, né? Por exemplo, o indivíduo que mata o outro para ficar com a mulher dele, motivo torpe, tá? Isso seria um motivo torpe, um exemplo de motivo torpe, tá? Então, aqui, ó, outro motivo aqui que ele fala, ó, motivo fútil, tá? Motivo fútil, é um motivo idiota. Você foi lá e matou a pessoa, por quê? Por causa de 10 reais. O cara tá te devendo 10 reais, tu foi lá e matou, tirou a vida dele, ceifou a vida do cara por causa de 10 conto, beleza? Nesse caso que nós temos um homicídio o quê? Nós temos um homicídio qualificado por motivo fútil. Hediondo, sim, a natureza também é hediondo. Aí traz outros aqui, ó, com emprego de veneno, né? Com emprego de veneno. William, esse com emprego de veneno, ele tem um nome trazido pela doutrina que a gente chama de benefício. 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 O benefício, aquele, logicamente aqui quando ele fala de benefício, é quando você aplica o veneno de forma subrepetícia, sem que a vítima saiba que está ingerindo veneno. É o famoso Boa Noite Cinderela. Vai lá e coloca lá o veneno na bebida de alguém, a pessoa bebe sem saber e acaba vindo a óbito, beleza? Esse, nesse caso aqui, é o tal do benefício, assim, esse nome classificado trazido pela doutrina. Então, o benefício é um crime de homicídio qualificado? Sim, é um homicídio qualificado e é também hediondo. Lembrando que esse veneno tem que ser aplicado de forma subrepetícia, de forma que a vítima não saiba. Por quê? Se você vai lá e enfia na boca do indivíduo o veneno e manda ele tomar a força, nesse caso pode qualificar por um meio cruel, mas tu não qualifica esse crime pelo benefício, beleza? Porque pelo benefício você não pode saber que está ingerindo veneno, beleza? Aí ele vem trazendo aqui outras qualificadoras, que é o meio de fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel que possa resultar em perigo comum, tá? Então aqui nós temos uma parte que se fala de analogia, né? Quando ele fala aqui, ó, na verdade é uma interpretação analógica. Quando ele fala outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, né? Então aqui o legislador ele colocou outro meio insidioso ou cruel, porque a mente humana ela é, né? Infelizmente, ela é vasta, ela é ampla, né? Então não se sabe até para onde vai essa mente humana, tá? Então aqui ele coloca isso dessa forma e você vai marcar na tua prova como correto, por quê? Porque aqui existe uma interpretação analógica aqui feita pelo legislador, beleza? Aí ele vem trazendo outras formas de qualificadora, lá a traição, a emboscada ou mediante dissimulação, outro meio outro recurso que torne impossível a defesa do ofendido, tá? Meio de emboscada, né? Você vai deixar a pessoa de uma forma que ela não saiba que está sendo atacada, né? Você faz uma emboscada, dá um tiro na pessoa, na nuca da pessoa, sem ela saber, tá? Ela, mediante dissimulação, né? Você faz uma dissimulação e mata a pessoa depois disso, tá? Então são qualificadores do crime de homicídio, a traição, tá? Então todos esses aqui são o quê? São qualificadores do crime de homicídio, tá? E esse último aqui, ó, que eu vou trazer para vocês, que é para assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui eu quero que você guarde 2 pontos. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui são os homicídios. Vou puxar a telinha para você aqui, né? O homicídio classificado por conexão. William, o que é esse homicídio classificado por conexão? Essa conexão, ela pode ser consequencial, ou ela pode ser teleológica. Beleza? Consequencial ou teleológica. William, o que seria isso? Essa conexão, esse crime... Primeiro, se vier na tua prova, ainda que tu não lembre o que seja, e falou, homicídio classificado por conexão, é um crime hediondo? Sim. Homicídio classificado por conexão é um crime qualificado? É um homicídio qualificado? Sim. Por quê? Esse crime de homicídio classificado por conexão, né, nada mais é, nós temos a conexão que é consequencial, e nós temos a conexão que ela é teleológica. Quais são as palavras que eu quero que você guarde para fim de prova? O homicídio classificado por conexão consequencial e teleológica, aqui tu vai falar que é depois. E aqui tu vai falar que é antes. Beleza? Então, conexão consequencial depois, conexão teleológica antes. Vamos pensar um exemplo aqui para tu entender.
Olha, de repente, vamos supor que o indivíduo ele queira assaltar o carro forte. Ele quer assaltar o carro forte. Mas ele sabe que o carro forte anda com 2 ou 3 escoltas a mais junto com ele ali. O que ele faz? Olha, né, a equipe que vai fazer esse assalto, né, qual que é a ideia deles? O roubo principal. A ideia principal é o roubo. A finalidade ali específica é o roubo, é roubar. Então eles fazem, olha, vamos fazer o seguinte, eles vão sair com essas escoltas específicas. A gente faz o seguinte, a gente pega esse pessoal da escolta e já mata eles antes. Depois que a gente matar eles, a gente vai lá e rouba o carro forte, tá? Então, isso é um homicídio classificado por conexão. Por quê? Porque simplesmente antes do crime principal acontecer, ele foi lá e matou as pessoas da escolta, tá? Então, este é um crime de homicídio classificado por conexão. E essa conexão, ela é o quê? Essa conexão, ela é teleológica. Por quê? Ela aconteceu antes do cometimento do crime. Conexão teleológica. Por quê? Ele foi lá, matou antes do cometimento do crime principal. Então aqui nós temos um crime de homicídio classificado por conexão teleológica. Porque antes do cometimento do crime principal, ele foi lá e matou as pessoas ali da escola. Beleza? Agora, essa conexão, ela pode ser consequencial? Pode. Um homicídio classificado por conexão consequencial. É possível, William? É possível. Vamos pensar um exemplo para ficar claro para você. Suponhamos que o indivíduo ele vai assaltar o banco. Ele chega para assaltar o banco, chega lá, enfia a arma na cara do vigia e fala, vim subtrair coisa alheia móvel. Né? Imagina um bandido falando isso, que coisa legal que seria. Né? Vim subtrair coisa alheia móvel, passa o dinheiro, né? E entra no banco, saca todo o dinheiro, pega toda a grana e mete o pé. Só que quando ele entrou no banco, né, ele estava ali com a cara toda tampada, com a máscara específica, ali, uma máscara do pânico, por exemplo, ali, para esconder o rosto. Né? E de repente, quando ele estava indo embora, ele vai e resolve tirar aquela máscara. Né? Ele está indo embora, acha que ninguém está vendo ele, ele resolve tirar aquela máscara. E quando ele tira aquela máscara, ele vê que tem uma senhorinha na janela e vê a cara dele. Aquelas senhorinhas que ficam na janela, que parece ali um despertador, que fica o dia inteiro na janela, olhando para as pessoas, né? Vigiando a vida das pessoas. Aquelas câmeras, né? Mas a moda antiga, beleza? Então ele vê que essa senhorinha viu a cara dele. O que ele faz? Desesperado, no momento do crime, ele vai e foge. Depois que ele passa 2, 3 quarteirões, ele lembra. Aquela senhora viu minha cara. Eu tenho que voltar lá e eu tenho que matar ela. Se eu não matar ela, ela vai, né, me denunciar para a polícia, ela vai falar um retrato falado meu ali e vamos pegar. Né? O que ele faz? Então ele volta lá e executa essa senhora que estava na janela ali, vigiando a vida dos outros. Nesse caso, nós temos o quê? Nesse caso, nós temos um homicídio classificado por conexão também. Por quê? O crime principal dele era o quê? O crime de roubo. Porém, ele foi lá e roubou. Só que depois que ele roubou, ele foi lá e lembrou, aquela senhora viu minha cara, eu tenho que voltar lá e tenho que matá-la. Ele volta e mata essa senhora. Nesse caso, quando ele volta e mata essa senhora que viu o rosto dele, quando ele tirou ali a máscara do pânico, nesse caso nós temos um crime de homicídio classificado por conexão, e essa conexão ela é consequencial, porque o cometimento do crime foi depois, tá? Então, aqui você já tem agora um entendimento, o que seria um homicídio classificado por conexão. Essa conexão, ela pode ser consequencial e ela pode ser teleológica. Conexão consequencial. Consequencial, tu sabe que é depois. Conexão teleológica, tu sabe que é antes. Ambos são o quê? Independente seja consequencial ou teleológico, nós temos um crime de homicídio qualificado, e esse crime de homicídio qualificado ele também é rotulado como crimes hediondos. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês aqui. Então, para assegurar execução ou ocultação da impunidade. Quando ele mata essa senhorinha, ele está querendo o quê? Ocultar a impunidade ou vantagem de outro crime, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um homicídio classificado por conexão. Beleza? Então, esses aqui são os que nós chamamos homicídios qualificados. Temos outros? Temos, né? Então, vou continuar trabalhando com você aqui. O próximo deles, eu quero que tu coloque aí, que é o feminicídio. Feminicídio, né? Ele que foi incluído aí pela Lei 13.104 de 2015, tá? Então, o feminicídio, o que ele vai falar? Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, senhores, um primeiro cuidado que eu quero trazer para você. Não é qualquer crime, não é qualquer homicídio contra a mulher que será um crime de feminicídio, tá? Então, precisa ter o quê? A relação, quando você fala especificamente contra a mulher, por razões das condições do sexo feminino. Então aqui já vem a primeira diferença para você. Aí tu vai colocar aí no teu material. Anota aí, feminicídio. Feminicídio, ele é diferente de femicídio. Femicídio. Feminicídio e femicídio. William, qual que é a diferença entre feminicídio e femicídio? O feminicídio, pessoal, esse vai acontecer contra a mulher por razões e condições do sexo feminino. Esse é um crime hediondo, é um homicídio qualificado, tá? Com todas as ideias que eu trouxe para você, ele é uma qualificadora do crime de homicídio? Sim. O feminicídio é um homicídio
porém qualificado. Então, logo, o feminicídio também é um crime hediondo. Mas isso deve acontecer contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Tá? Agora, quando você fala do feminicídio, não, o feminicídio é um homicídio contra a mulher. Tá? Homicídio qualquer contra a mulher vai ser um feminicídio. Agora, o feminicídio é um crime hediondo? Não. O feminicídio é um homicídio qualificado? Não. Tá? Então, cuidado com essa diferença na sua prova. Por exemplo, o indivíduo foi lá e atropelou uma mulher. Nós temos ali que aconteceu um crime de femicídio. Né? Ele quis matar a mulher porque condições do sexo feminino? Não, ele atropelou ela sem querer. Tá? Ou senão, simplesmente, ele poderia ter atropelado um homem. Então, não faz a diferença, tá, pessoal? Por isso que a gente fala de femicídio, ele é diferente de feminicídio. E a doutrina traz essa diferença, eu quero que você leve isso para a prova, tá? Então, o feminicídio por si, o feminicídio é um crime hediondo e ele é qualificado. Já o femicídio, não, o femicídio é um homicídio contra a mulher, tá? Então, o feminicídio tem que ter essas características, né? Contra a mulher, por razões de condições do sexo feminino. Ou ali, quando você fala nas relações domésticas ali, eu vou trazer isso mais para frente para você depois, tá? Então, espero que você tenha guardado isso aqui. Então, femicídio, guarda aí que ele é um crime hediondo também, tá? Porque ele é um homicídio qualificado, beleza? Crime hediondo. Aí, o próximo que ele vai trazer para a gente aqui, ó, o próximo é contra a autoridade escrito nos artigos 142. 142, quem está lá, William? 142, Marinha, Exército e Aeronáutica. 144, aqui tu vai ter a segurança pública, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal, que foi elencado também nesse rol, beleza? Integrantes ali do sistema prisional, né? Aqui ele fala integrantes, eu vou trazer esse detalhe para você, integrantes do sistema prisional ou da Força e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau em razão dessa condição. Então, senhores, quando a gente fala aqui desse crime específico que eu estou trazendo para vocês, que é contra a autoridade descrito nos artigos 142 e 144, né, que acontece um homicídio contra o se acontecer um homicídio contra um policial civil, contra um policial militar, contra um policial penal, vai ser um crime hediondo, vai. E ele é titulado, ele é rotulado como crime hediondo e ele é chamado de homicídio funcional, pessoal. Ó, homicídio funcional. Por que funcional, William? Porque em razão da função. Então, tu foi lá e matou um policial penal, tu foi lá e matou um membro da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, um sargento da Marinha, um sargento do Exército, da Aeronáutica, um capitão, um tenente, né? Um policial federal, um rodoviário federal, um policial civil, um policial penal. Todos esses são o quê? São membros aqui, alguns da segurança pública e outros ali das Forças Armadas, tá? Quando acontecer um homicídio contra eles, nós teremos um homicídio funcional. Esse também será um homicídio que qualificado. Por quê? Porque você matou no exercício do cargo ou em razão dela. Eu vou matar aquele cara porque ele é policial e eu não gosto de polícia. Eu vou matar ele por causa disso. Pronto. Então nós temos um homicídio funcional. Isso é um crime hediondo? Sim, é um crime hediondo. É um crime hediondo e é um homicídio qualificado. Beleza? E isso não precisa ser somente contra o policial. Você já sabe que o vagabundo, ele é o quê? Né? Um infrator social. O infrator social, ele é covarde. Então muitas das vezes ele não vai em cima do policial porque ele sabe que o policial tem, né, artifícios, que o policial está armado, que ele tem treinamento e a possibilidade dele reagir e matar o criminoso é muito maior. Tá? Então, geralmente ele vai em cima de quem? Ele vai em cima da família. Tá? Então ele vai em cima da mãe, do irmão, né? Para prejudicar esse policial muitas das vezes. Né? E o Código Penal também se preocupou com isso. Tá? Que ele trouxe aqui, ó. No exercício da função, logicamente o cara trabalhando, ou em decorrência dela, então logicamente o indivíduo não precisa estar trabalhando, em decorrência do serviço, ele foi lá e sofreu um crime de homicídio, nós teremos um homicídio funcional. Aí, ou contra, ele traz aqui, ó, contra o seu cônjuge, que é a sua mulher, né, companheiro, ou parente consanguíneo, até o terceiro grau. Aqui as bancas costumam derrubar o candidato, porque ela troca esse terceiro grau por segundo grau, tá? Então aqui você tem que ter uma atenção especial que o primo não entra. O indivíduo foi lá e matou o Tício, porque o Tício era primo do policial. Nesse caso é um crime de homicídio qualificado, é um crime funcional. Errado. Por quê? O Tício, o primo, não entra nesse caso, porque ele fala ter terceiro grau. Então vai entrar ali na linha, a linha ascendente, descendente, mãe, né, filhos, descendentes, né? Aí tu vai ter irmãos, tios, mas o primo não entra nessa linha, porque o primo é um parente consanguíneo de quarto grau, beleza? Então aqui, nesse caso específico aqui, eu trouxe para você o homicídio funcional. Ele é também um crime hediondo, tá? Ele é um crime hediondo e ele é um homicídio qualificado, beleza? Então, esse homicídio funcional, muita atenção, as bancas gostam de cobrar ele, principalmente quando se trata de carreira de polícia, beleza? A reclusão aqui é de 12 a 30 anos, de 12
a 30 anos. Beleza? Então vamos lá. Considera-se, ele vai trazer aqui no parágrafo 2º o quê? Considera-se que há razões, condições do sexo feminino quando o crime envolve, né? Então, eu estava trazendo para vocês lá atrás, né? É que o legislador fez uma salada, na verdade, em vez dele colocar tudo junto, ele separou, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Do feminicídio, quando especificamente ele acontece no contexto da violência doméstica e familiar ou por menosprezo e discriminação à condição de mulher. Violência doméstica e familiar. É aquele indivíduo que não aceita o término do relacionamento, vai lá e mata a mulher. É no caso aqui, violência doméstica e familiar. Ah, minha esposa não pode terminar comigo, eu vou matá-la por isso. Pronto. É um crime de feminicídio. Ou quando acontece por menosprezo e discriminação à condição de mulher. Tá? Isso pode acontecer, sim, dentro de uma empresa, por exemplo. Né? Você, o homem é aquele cara machista, e ele está esperando o quê? Esperando galgar aquele cargo que ele está sempre sonhando. Aquele cargo de ser diretor da empresa, ele está sonhando com isso ao ano inteiro. Aí entrou uma mulher que é melhor do que ele, que é mais eficiente que ele, e vai lá e consegue chegar no cargo. Primeiro que ele. Aqui ele fala, não, mulher não pode fazer isso. Mulher tem que ficar em casa lavando vasilha. Mulher tem que lavar vasilha em casa. Então, nesse caso, eu vou lá e dou um tiro na cara dela, tá? Nesse caso específico aqui, acabou de acontecer o quê? Um crime de feminicídio, por quê? Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, menosprezando a condição de mulher, falando, não, mulher tem que ficar em casa lavando prato. Mulher não pode sair, mulher não pode ser chefe de empresa. Quando ele faz isso, ele acabou de cometer um crime de feminicídio, e esse feminicídio acontece por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, beleza? Espero que você tenha entendido esses pontos aí, lembrando que esse feminicídio, a gente já tinha comentado lá atrás, o feminicídio é sim um crime de um homicídio qualificado, é um tipo de homicídio qualificado e ele é de homem. Então muita atenção na prova, porque na prova ele pode trazer alguma situação hipotética para você, né? Então como eu já vi algumas questões, vou só trazer alguma questão que eu vi recentemente, e é importante você guardar isso, né? Uma mulher, ela estava fazendo uma operação e ela era chefe do serviço policial, e ela estava fazendo uma operação, e devido a essa operação, ela prendeu diversos bandidos, né? A questão trazia mais ou menos dessa forma, ela prendeu diversos bandidos. E, nesse caso, uma represália dos bandidos foi e matou essa mulher que era chefe dessa operação. Era uma comandante que era chefe dessa operação. Aí na questão vinha lá, nesse caso ocorreu um crime de feminicídio, de homicídio funcional, homicídio, e trazia várias hipóteses ali nas respostas. Senhores, cuidado com isso. Porque nessa questão, por exemplo, por que os bandidos mataram essa mulher? Foi porque era condição do sexo feminino? Ou se fosse um homem à frente dessa operação, eles seriam matados também? Matou, gente. Não é por condição do sexo feminino. Matou porque ela era chefe da operação. Ela era uma policial. Então esse é o caso de homicídio funcional e não feminicídio. Atento a isso na sua prova. Caso venha uma situação hipotética, que é mais difícil. Tá? Às vezes uma questão mais bem elaborada pode trazer para você um caso específico, uma situação hipotética, e você tem que estar atento, beleza? Então, se for por razões e condições do sexo feminino, feminicídio. Não foi por essa razão, é só trocar na hora. Não, matou a mulher, mas se fosse um homem no lugar, mataria também? Mataria, então não enquadra como feminicídio, beleza? Tranquilo isso aí? Vamos para o próximo aqui, que é o homicídio culposo, no parágrafo 3º, tá? Se o homicídio é culposo, então você sabe que a regra do Código Penal é o que? O dolo. A regra do Código Penal é o dolo, mas pode ser punido a título de culpa se houver previsão legal. Então, o homicídio culposo é um deles. Então, ele vem trazendo aqui o homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos, e ele vem trazer aqui, né, homicídio com aumento de pena, aqui no parágrafo 4, que ele fala, isso dentro do homicídio culposo. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, então guarda aí o aumento de pena, se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio a pena aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60. Então aqui o que nós temos que extrair aqui do ponto de prova? Primeira coisa, você lembrar, no homicídio culposo é possível que haja um aumento de pena? Está aqui, ó. É possível. Aumento de pena de 1/3. Mas esse aumento de pena vai acontecer o quê? Resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício. William, o que seria isso? Não estou entendendo. Pessoal, vamos pensar um exemplo. Suponhamos que o indivíduo é taxista. Ele vai e comete um homicídio culposo ali na direção. Entende-se que esse indivíduo está, né, ele não observou uma regra técnica de profissão, arte ou ofício. Por quê? Ele é perito naquele caso. Ele é taxista. Então, quando acontece um crime desse, ele terá sua pena aumentada de 1/3. Tá? Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Isso seria um homicídio culposo. Tá? Ou quando o indivíduo ele deixa de prestar imediato socorro. Tá? Foi lá, cometeu um crime de homicídio culposo.
e ele não prestou ali o imediato socorro à vítima, vai aumentar a pena do indivíduo? Vai. Nós teremos aqui uma majorante, vai aumentar a pena de 1/3, porque ele deixou de prestar o imediato socorro. Agora tem uma súmula recente que trata do assunto, que você tem que estar esperto. Por quê? Por exemplo, o indivíduo foi lá e atropelou uma pessoa. Porém, o corpo da pessoa foi para um lado e a cabeça foi para o outro. Então, nesse caso, os tribunais superiores entendem que o quê? Não poderia incidir essa majorante. Por quê? Especialmente porque o corpo foi para um lado e a cabeça para o outro. Não há que se falar em imediato socorro. Tá? Então não incidiria essa majorante. Aí são decisões dos tribunais superiores. Beleza? Então, espero que você tenha entendido aqui o homicídio com aumento de pena e o homicídio culposo. Tranquilo? O próximo aqui é o homicídio, né? A gente vai falar aqui do perdão judicial. A primeira coisa que eu quero falar para você. O perdão judicial é no homicídio culposo. De novo, o perdão judicial é no homicídio culposo. Por quê? O que a banca faz na tua prova, meu filho? Ela chega aqui e fala, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O que a banca faz? Ela pega esse homicídio culposo aqui e troca e escreve doloso. Ó, doloso. Quando a banca fizer isso, a questão está errada. O perdão judicial vai acontecer, não é no homicídio doloso, ele vai acontecer no homicídio culposo. Isso quando, né, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O exemplo seria o pai saindo de casa, né, ele está dando um ré ali na garagem e de repente ele vai e atropela o seu filho recém-nascido. Não, seu filho, a criancinha, seu filho brincando ali, ele não vê. Tá? Então tá a criança engatinhando ali, ele vai dar ré no carro, não vê a criança, passa em cima da criança. Nesse caso aqui, né, as consequências ali já foram tão graves para o indivíduo que a sanção penal se torna desnecessária. Então nós temos um homicídio culposo, o pai foi sair da garagem, atropelou o filho. Atropelou o filho, foi de forma dolosa? Não, não foi por querer, foi sem querer. Então nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Esse caso aqui é um caso de perdão judicial. Então guarda aí no teu material. Mas isso aqui, pessoal, ó, vou até apagar aqui e voltar e circular para você. Isso aqui é no caso de homicídio culposo. Eu estou te dando a questão de prova. A banca troca o culposo pelo doloso, que deixa a questão errada. Tá? Então isso no caso de homicídio culposo. No caso de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Beleza? Tranquilo, vamos lá para o próximo. Para o 6º. Olha lá. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada. Milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então aqui, pessoal, ele fala da tal da milícia privada. Né? A milícia privada, muitas vezes eu faço crítica sobre isso aqui. O direito penal ele é taxativo. E não tem escrito o que seria milícia privada. Tá? Mas o primeiro ponto de prova que cai aqui quando se fala de milícia privada, né, ele traz pontos específicos sobre, falando que quando se trata de milícia privada, é um crime hediondo. Muitas vezes cai isso em prova. Tá? Então, não é um caso específico de crime hediondo. Tá? Porque não está titulado, não está rotulado na Lei 8.072 de 90. Então, quando você fala aqui de milícia privada, é causa de aumento de pena, pessoal. O aumento de pena aqui tu já sabe, que é de 1/3 até a metade. Está aqui para você. Beleza? É a pena aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então aqui entra como uma causa de aumento de pena e não como um crime hediondo. Beleza? Vamos lá, próximo aqui. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Então, senhores, eu já trouxe para você que o crime de feminicídio é um homicídio qualificado. É uma espécie de homicídio qualificado. Essa espécie de homicídio qualificado, além dele ser já, né, na sua essência, um homicídio qualificado, um feminicídio, ele tem as causas de aumento de pena. Então é possível ter um homicídio que ao mesmo tempo ele é qualificado e ainda tem aumento de pena? Sim. É o caso do feminicídio, está aqui para você. Tá? Então vem comigo aqui, vamos lá. Durante a gestação e nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. É um caso específico de feminicídio e vai ter aumento de pena de 1/3 até a metade. Tá? Contra a pessoa menor, né? Se o feminicídio acontecer contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, com deficiência ou portador de doenças degenerativas, que acarreta condição limitante e vulnerabilidade física ou mental. Então aqui nós temos outro caso específico de aumento de pena no caso do feminicídio. E o outro aqui, esse aqui que costuma cair, esses dois últimos aqui costumam cair bastante em prova, é esse do 3 e o 4. Que ele falou que na presença física ou virtual de descendente
ou ascendente da vítima, tá? Então, por exemplo, senhores, o indivíduo não aceitou o término do relacionamento. Ele não aceitou o término do relacionamento. O que ele faz? Ele pega e vai para matar a mulher. Ele chega lá, não aceitou o término do relacionamento, é um caso específico de violência doméstica familiar, e ele chega lá e mata essa mulher na frente do filho. Pronto. Então nós temos um feminicídio, que ele é qualificado e tem aumento de pena. Simples assim. Ele é qualificado e tem aumento de pena, porque aconteceu na presença física de um descendente dessa mulher. Tá? Mas não precisa ser somente na presença física, como cobram as bancas. Né? As bancas eles costumam cobrar isso. Né? Terá esse aumento de pena de 1/3 até a metade se acontecer somente na presença física, não sendo abrangido, não sendo extensivo para na presença virtual. Tá? Então tá errado. Por quê? Ele fala tanto na presença física ou virtual. Essa presença virtual, o que seria essa presença virtual, William? Né? Por exemplo, a mulher está conversando no WhatsApp ali com o pai ou com o filho, e o indivíduo chega não aceitando o término do relacionamento, dá um tiro na cabeça dela. Ela conversando ali numa videochamada ali, ele vai dar um tiro na cabeça dela. Pronto, nós temos um feminicídio, que ele é qualificado, e ainda terá aumento de pena de 1/3 até a metade. Beleza? E o 4 aqui costuma cair bastante, que tem previsão lá na Lei 11.340, né? É um crime previsto na Lei 11.340, artigo 24A, né? É o único crime previsto lá, que é exatamente o quê? A quebra da medida protetiva. Então, se o indivíduo está com a medida protetiva, essa medida protetiva já foi desferida, e ele vai lá e quebra essa medida protetiva, nós teremos o quê? Um caso de feminicídio, e nós teremos ainda, né, que já é um homicídio qualificado, ainda vai ter esse aumento de pena, tá? Que é no caso, lá, em descumprimento das medidas protetivas de urgência, prevista aqui no inciso 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, que é a 11.340, tá? Então, nesse caso aqui, o indivíduo foi lá. Ele já tem uma ordem judicial que ele não pode se aproximar da mulher por tantos metros, né? O juiz já estipulou isso para ele. Ele vai lá, quebra a medida protetiva, vai lá e assassina a mulher. Nesse caso é um caso de feminicídio, que já é um homicídio qualificado, ainda vai incidir o aumento de pena, que é de 1/3 até a metade para esse covarde. Beleza? Tranquilo então? Pessoal, tranquilo, né? Então, vou fechar com vocês essa parte aqui, trabalhei com vocês a parte específica do crime de homicídio, ali especificamente, homicídio qualificado, homicídio culposo, né? Tentei ser bem objetivo para que você possa ganhar as suas questões de prova. Depois, daqui a pouco, eu continuo com vocês aí, trazendo partes aí do capítulo 1 dos crimes contra a vida ainda, porém agora a gente vai falar do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ou automutilação, que teve alteração recente ali em 2019. Beleza? Então continue conosco, daqui a pouco já volto com vocês. Tamo junto, até a próxima.